será retomada na próxima terça-feira com o parecer do relator Alexandre de Moraes e o voto dos outros 4 ministros que formam a primeira turma, o julgamento da ação penal sobre o suposto plano de golpe contra o resultado da eleição de 2022. Com sessão apenas pela manhã, a sessão de ontem teve sustentação oral das defesas dos 4 últimos réus no processo, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O advogado do ex-presidente chegou a sugerir que o julgamento seria político e disse que, em caso de condenação, seria cometida uma injustiça similar ao famoso caso Dreyfus, quando um militar francês judeu foi injustamente acusado de traição à pátria e condenado à prisão perpétua em 1894, veredito depois anulado. Já a defesa do também réu, general Augusto Heleno, sugeriu que Moraes, relator do processo no STF, teria assumido a postura de juiz inquisidor na condução do interrogatório de réus e testemunhas, porque o ministro fez mais perguntas que o Procurador-Geral da República. E fez mesmo. Muitas mais perguntas. Muito. André. 7 vezes mais. A gente teve, inclusive, foi muito interessante essa participação desse advogado, chama Matheus, e que é advogado do general Heleno, e ele mostrou, estatisticamente, o slide, de que o Moraes fez 359 perguntas para os réus, enquanto o Gonê fez 58, 59, uma coisa assim. Quer dizer, 7 vezes mais. Quem é o acusador? O acusador, então, é o Moraes, não é o Gonê. Ou o Gonê seria um estagiário do Moraes. Quer dizer, aquilo que é residual na acusação sobra para o Gonê. Isso é um absurdo. E mais, ele mostrou ainda, muito acertadamente e assertivamente, o seguinte, que o Moraes chegou a fazer perguntas para uma das testemunhas sobre documentos que nem estavam nos autos. Quer dizer, isso seria ilegal até mesmo para um acusador. Quer dizer, o Moraes não apenas age como acusador, como age também como um acusador desleal. E esse é um ponto grave. Onde que a gente vai parar com isso? Claro que esse julgamento é político, portanto, não é apenas uma insinuação ou uma conjectura nossa, é um fato. Não tem como a gente se desviar disso. Inclusive, os demais advogados, enfim, também do Bolsonaro, mostraram bastante como não há provas aos fatos e os fatos não se ligam por provas. O Gonê, ele age como se ele fosse um roteirista da Netflix. Ele pega um fato, coloca outro fato e liga por conjectura, por fontes da minha cabeça, não por provas. Isso não é, portanto, um processo jurídico. É um processo político, é um processo de criatividade, é tudo, menos justiça. Agora, Tomé, você está na política. E é um âmbito novo para você, porque é o primeiro mandato, certo? Sim. Deve ter visto um monte de coisas como isso realmente funciona desse jeito? Todos nós sabemos que tem 2 fatos que podem mudar essa questão. Uma, o Senado, através de um pedido de impeachment que já tem assinaturas suficientes e que o Alcolumbre está sentado em cima dele. Desconhecemos por quê, supomos por quê, mas desconhecemos efetivamente por quê. E isso não está avançando. Por outro lado, o Gonê, que parece com muito critério um estagiário do relator Alexandre de Moraes, não pergunta, quando pergunta olha para ele como dizendo, tá certo o que eu fiz, é uma vergonha. Mas deverá ser protocolado de novo a sabatina, mesmo que o Lula já instrumentou a sequência dele dentro da PGR, o Senado tem que aprovar. Se tem 41 senadores que colocaram um impeachment do Alexandre de Moraes e o voto permitisse que mostrem quem é o voto, provavelmente o Gonê não seja reconduzido ao cargo. Politicamente falando, como você imagina que pode ser uma saída, porque o processo é político, não tem provas nenhuma, quando a gente compara o Lava Jato com isso aqui, muitas mais delações, leniência, provas e tal, e aqui é um cara só que falou 11 vezes, que mudou 9 vezes o seu depoimento e que não tem prova concreta absolutamente nenhuma. E vou agregar uma coisa a mais. Em 2019, o então procurador-geral, Janot, afirmou ele mesmo que entrou com uma arma no STF para matar o Gilmar Mendes. E sobre isso vai ser editorial do dia de hoje, porque não podemos esquecer. Então, me desculpa que me estendi muito na pergunta, mas politicamente, como você entende que podemos resolver essa situação desse julgamento?
O Brasil não tem mais equilíbrio entre os poderes há muito tempo, Segré. Todo mundo está vendo todas as arbitrariedades que estão acontecendo. Os grandes juristas do Brasil hoje não acreditam para onde nós estamos levando o nosso país. Esse golpe é uma grande farsa, esse golpe nunca existiu. Existem fatos muito claros para demonstrar que esse golpe nunca existiu e simplesmente é um grande teatro que estão montando politicamente para poder tirar o maior nome da direita do país de todo esse trabalho que nós temos pela frente, que é reeleger a direita. Então vamos lá, vamos começar entendendo lá atrás. Quando houve o segundo turno, claro que grande parte do Brasil, mais de 60 milhões de brasileiros, ficaram indignados com tudo isso. Todos nós que vimos a Operação Lava Jato lá atrás, 13ª Vara de Curitiba, a TRF4, o STJ, o STF, condenarem todas aquelas pessoas, inclusive o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por inúmeros crimes, todas as pessoas que compreenderam o que aconteceu no Brasil, que viam todos os dias aquele propinoduto jogando sujeira, jogando dinheiro para fora, e nós estávamos pela primeira vez criando esperança que o Brasil podia dar certo, se indignaram e se desesperaram com isso. Por isso que as pessoas foram para as ruas e para a porta dos quartéis, para pedir, pelo amor de Deus, alguém nos salve. Aquilo ali era um grito de socorro. E nós percebemos ao longo desse período todo, a qual não houve atos violentos, ao qual nós não deixamos de permitir o direito de ir e vir das pessoas. As pessoas estavam na porta dos quartéis com uma Bíblia na mão, ajoelhadas, pedindo que alguma coisa fosse feita. Alguma coisa fosse feita para que se acabasse com a democracia, para que houvesse abolição do Estado democrático de direito. Não, alguma coisa fosse feita para que essas mesmas pessoas que destruíram o Brasil lá atrás, e isso não é o Tomé que está falando, é a mídia que disse durante anos e anos e anos, não voltasse a governar nosso país. Tanto que nós estamos vendo as mesmas barbaridades acontecerem agora. Pois bem, tudo isso foi utilizado, no meu ponto de vista pela esquerda, como uma forma da criação de uma narrativa por conta do dia 8 de janeiro. E aí ficam as perguntas. Aquelas pessoas se deslocavam para a Praça dos Três Poderes. Eu estive na Praça dos Três Poderes inúmeras vezes em manifestações, inúmeras vezes visitando todo o Congresso Nacional, e a segurança ali é uma coisa muito forte. Em segundos chegam milhares de policiais, tanto da Guarda Civil, da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, das Forças Armadas, de toda a proteção que existe. Então a chance daquelas pessoas invadirem de uma maneira tão simples o Congresso Nacional, no meu ponto de vista, é algo totalmente inexistente. Até porque o atual presidente naquele momento, quem era? Era o Lula. Era ele que era o responsável em proteger tudo aquilo. Pois bem, as pessoas invadiram, cometeram sim um vandalismo, não há dúvida disso. Agora, transformar isso em abolição violenta do Estado democrático de direito, pessoas que estavam ali para poder acabar com a democracia, onde estão as armas? Aonde estão os organizadores? Quem são os financiadores? E mais do que isso, qual foi o dia seguinte de tudo isso? Nada. A transição aconteceu normalmente, o presidente Bolsonaro indicou o Ciro Nogueira, o Lula indicou o Alckmin para que os dois pudessem trabalhar a transição aconteceu, os chefes das Forças Armadas foram indicadas pelo Lula e aceitos pelo Bolsonaro, ainda dentro do ano eleitoral. Então, ou seja, como que nós vamos configurar isso como um golpe de Estado? E hoje parece que o problema do Brasil é o presidente Jair Bolsonaro. A gente se esquece que existe mais de 26% de todo o território nacional tomado pelo crime organizado no Brasil. E nós estamos perdendo tempo importante para nós discutindo algo que não aconteceu, que está colocando o Brasil de joelhos. Cada um de nós, brasileiros de direita que compreendem o Brasil, estão de joelhos, amedrontados, desesperados e, mais do que isso, se levantando pelo Brasil, indo para as ruas para poder defender a nossa democracia, para poder defender as nossas instituições, inclusive a importante instituição que se chama Supremo Tribunal Federal, das decisões que estão sendo tomadas, que estão totalmente em desacordo com a nossa Constituição. André. Para a gente entender, a audiência também, onde que esse processo tudo é político, alguns flashes, né? Então vamos lá, a gente viu também nesse julgamento dizer assim, mas eles cogitaram a possibilidade de um golpe. Primeiro que não é verdade, porque o tal golpe ia ser dado por uma minuta que é de Estado de Defesa. A gente já falou aqui, Estado de Defesa é um instituto constitucional. Sim. Você não dá um golpe com a Constituição, você dá um golpe pervertendo a Constituição. E Estado de Defesa precisa também de autorização do Congresso, você não dá golpe pedindo ok do Congresso para dar o golpe junto
com você. Então já começa aí. Mas ainda que fosse uma cogitação de um golpe, veja, cogitar não é crime. Se eu chegar hoje em casa e falar assim, estou aqui cogitando assaltar o mercado amanhã, ninguém pode entrar na minha casa e me prender, porque eu não fiz nada. Eu preciso iniciar o ato de assaltar o mercado para ser preso. Então, não existe crime no Brasil, não é o que eu acho, é o que está na lei. Cogitação, planejamento, atos preparatórios não são puníveis. Esse é um outro ponto que é relevante. E ainda tem a tal da minuta do CID, da delação do CID, que é um absurdo. O CID deu 11 versões sobre o mesmo fato. Eu tenho dito, Segre, que se eu chegar em casa e der 11 versões do mesmo fato de onde eu estava para minha mulher, qual é a chance de eu ficar no sofá? E você não ficar preso. Eu acho que o sofá seria um bom acordo. Uma anistia. Já é uma anistia. Pô, agora, o Cid, ele entrou, ele não só não sentou no sofá, como deitou na cama ali do STF, e é a cereja do bolo desse processo todo. Quer dizer, eles não têm nada, é frágil, é político. E ainda, para arrematar essa questão, esse caso Dreyfus, que um dos advogados mencionou, Sim. o Zola, para te ver, esse caso é citado como um símbolo, né, de estado de exceção e etc. O Émile Zola, o escritor, ele quando fez um texto sobre esse caso, um texto chamado J'accuse, né, eu acuso, ele foi preso, ele foi censurado justamente por ter escrito o texto. Então, será que parece com a situação que a gente está aqui no Brasil?